Eu, você, todo mundo se choca com a pobreza. O pior é que há uma pobreza tão pobre que nossos olhos não alcançam. É como se ela ficasse invisível, perdida nos grotões do nosso imenso território. Nos últimos anos, o Brasil avançou muito. 28 milhões saíram da pobreza. E 36 milhões entraram na classe média. Mas esse trabalho tem que continuar. Porque ainda há 16 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema. Por isso, o governo federal reuniu o melhor da experiência brasileira na área social para criar o plano Brasil Sem Miséria. Ele articula ministérios, estados e municípios num plano integrado de combate à pobreza extrema. A meta é beneficiar pessoas cuja renda familiar, dividida por seus membros, é inferior a R$ 70 por pessoa. 59% delas estão aqui, no Nordeste. 21% no Sul e Sudeste e 20% no Norte e Centro-Oeste. 40% tem menos de 14 anos. Quanto futuro o Brasil pode perder se não resolver isso rápido? A pobreza tem caras e necessidades diferentes. Por isso, o Brasil Sem Miséria terá ações nacionais e regionais. Porque a realidade no campo é uma. E na cidade é outra. No campo, o Brasil Sem Miséria vai aumentar a produção dos agricultores, com assistência técnica, semente e apoio à comercialização. No meio urbano, vai principalmente qualificar a mão de obra e identificar oportunidades e emprego para os mais pobres. Já o Bolsa Família, o Brasil Alfabetizado e a Previdência Rural, entre outros programas universais, vão ser aperfeiçoados e ampliados em todo o país. O objetivo é permitir que esses brasileiros tenham acesso a um padrão mínimo de renda e possam produzir e viver com mais dignidade. O Brasil Sem Miséria também vai garantir o acesso dessas pessoas a serviços básicos como água, luz, saúde, educação, segurança e moradia. Ou seja, levar comida onde ainda há fome. Água aonde há sede, saúde e, principalmente, levar Brasil aonde ainda exista um só brasileiro desamparado. O plano vai aproveitar toda a experiência adquirida nos últimos anos na execução de uma das mais vigorosas políticas sociais do mundo e vai romper barreiras sociais, políticas e culturais para chegar aonde a pobreza extrema estiver. Para isso, o Brasil Sem Miséria está montando o mais completo mapa da pobreza no país. E desenhando também um mapa nacional de oportunidades. Esses dois instrumentos vão permitir, por exemplo, identificar quem precisa e ainda não recebe o Bolsa Família. E ajudar quem já recebe a buscar outras formas de renda e melhorar as suas condições de vida. Em suma, o Brasil Sem Miséria vai mobilizar toda a estrutura do governo federal e unir estados e municípios em torno do mais completo programa de combate à pobreza extrema que o país já viu. Trata-se de mais um passo na construção de um Brasil mais forte e mais justo. Um Brasil que já vive um processo de ascensão social sem precedentes. E com isso, não só diminuiu a desigualdade, como também ampliou seu mercado interno, fortaleceu sua economia e acelerou seu crescimento. Ou seja, o Brasil cresceu porque a pobreza diminuiu. Já pensou quando acabarmos de vez com a miséria? Brasil Sem Miséria. Dever do Estado. Tarefa de todos. Brasil. País rico é país sem pobreza. Denise, o CRAS e o CREAS são as portas de entrada para os programas sociais do governo. O que agora este programa vai ajudar? CRAS e CREAS são equipamentos públicos destinados à população em situação de vulnerabilidade. CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a população de risco. A ideia é que esse conjunto de equipamentos públicos do Sistema Único de Assistência Social, que opera a política de assistência social nos municípios e em cada uma dessas localidades, possam, com seu conjunto de equipes, identificar as pessoas que ainda estão fora desses acessos, né? Fazer uma visita, diagnosticar as suas demandas e necessidades,
fazer um referenciamento que a gente chama, que é o encaminhamento para as diversas áreas de políticas setoriais, a inclusão no cadastro único, a identificação de se são elegíveis ou não para o programa Bolsa Família, para outros programas de transferência de renda ou benefícios, toda a orientação da família, o repasse dos seus direitos, né, o indicativo da onde esses equipamentos e esses serviços se encontram, a facilitação do acesso, né, e da disponibilização de horários, de circunstâncias compatíveis para que eles possam frequentá-los, e também a identificação daquelas famílias que precisam de um acompanhamento sistemático e continuado por equipes técnicas qualificadas, né, capacitadas, para que eles possam fazer a sua retomada de projeto de vida, de resgate de autoestima, de descoberta das potencialidades, de parceria com outras comunidades a fim de retomar um protagonismo, uma participação cidadã, como nos comentou, né, a usuária do Bolsa Família, que hoje está numa cooperativa, e que a gente possa, inclusive com a política de assistência social, fazer articulação com todas essas áreas para o encaminhamento desses atendimentos e para a descoberta dessas oportunidades para estas famílias. Então, o CRAS, ele coordena a busca ativa, né? A política de assistência social faz esta coordenação, o CRAS faz o encaminhamento, faz o acompanhamento sistemático dessas famílias, constitui grupos de referência para que elas possam ter o apoio, né, e essas descobertas, e depois nos estabelecemos uma rede de atendimento com todas as demais áreas de políticas sociais. Se a gente pensar no Brasil como um todo, é um país muito grande, são realidades diferentes, regiões diferentes, profissões diferentes, ou seja, tudo é muito regionalizado, né? Você tem todo tipo de diversidade que você puder trabalhar e buscar. Como é que vocês vão conseguir adaptar o plano a cada região, a cada cidade? Às vezes, de cidade para cidade, você vai ter diferenças. Com certeza. Essas características, né, que a gente chama de peculiaridades locais e regionais, elas já são nos serviços levadas em consideração. Então, a metodologia da abordagem, a dinâmica de grupo a ser desenvolvida, os eventos com que participam, cada um já leva em consideração esse processo cultural, essa valorização do território e o respeito à dinâmica de constituição de cada uma dessas comunidades, né? Mas agora, necessariamente, nós vamos ter que constituir equipes, né, que deem conta da cobertura deste atendimento, porque essa estrutura e essas redes já existem, né, mas elas não são suficientes para chegar a cada um destes cantos. Então, a ideia é que a gente possa ampliar esses equipamentos públicos com equipes profissionais que sejam referenciadas a esses equipamentos nas grandes cidades e nas metrópoles, e nas cidades menores que nós tenhamos equipes volantes que se deslocam para esses distritos, para estas comunidades rurais e que desencadeiam semanalmente as atividades e esses acompanhamentos com eles lá. Então, nós potencializamos o Sistema Único de Assistência Social, nós ampliamos as equipes de referências nos seus respectivos equipamentos para que esses serviços, né, efetivamente cheguem a estes territórios e a gente fortaleça toda a rede de atendimento a essa população. Dois outros assuntos são muito importantes, eu acho que cabe bem na nossa entrevista. Eu queria saber um pouco como é que vai ser, se vai existir um carinho especial, um trabalho especial feito em relação à exploração sexual e ao trabalho infantil. O trabalho infantil é uma das linhas de atenção, como é também para a população de rua, né? E a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes é uma das formas mais agressivas, né, de trabalho infantil. Ela é considerada uma forma de exploração e uma forma de trabalho, porque as crianças elas são expropriadas dos seus direitos, né, do seu direito de brincar, de convivência familiar, comunitária, e elas são utilizadas para esse tipo de processo. Então, nós elencamos 5 piores formas de trabalho infantil.
a exploração e violência sexual uma delas, com foco bem grande nas cidades, onde haverá toda uma mobilização de grandes investimentos em infraestrutura e onde recepcionará a Copa e as Olimpíadas, ao equipamento público CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que trabalha situações de violência, que faz a abordagem social destas pessoas e que encaminha para esse atendimento, junto com o acompanhamento às suas famílias e o encaminhamento para outros serviços também de referência. Então, ela terá um foco nesse sentido, como também terá a população dos lixões, para que a gente elimine. A legislação já exige isso até 2016. E como será também para a população que se encontra nas ruas, em especial as crianças que estão nesse sistema de exploração com venda de alguns produtos nesses espaços. Então, nós teremos equipamentos próprios, com equipes próprias, que vão se deslocar, que vão fazer abordagem, que vão criar uma rede de proteção neste sentido, com as várias áreas setoriais, com as várias políticas existentes, e aí a gente vai diagnosticando necessidades específicas para cada lugar e criando, então, esse atendimento e esse acompanhamento mais individualizado, respeitando cada realidade. Para as pessoas que quiserem mais informações sobre o plano, realmente sobre todo o envolvimento, elas podem fazer de que forma? Olha, nós teremos esse lançamento e essa articulação, a pactuação desse plano com todos os estados e com todos os municípios que se habilitarem, né, a esta parceria, e também com um conjunto de organismos e movimentos da sociedade civil. Mas para a população em geral, nós vamos estar disponibilizando um site, o site do Ministério de Desenvolvimento Social, e uma série de campanhas para que a população tenha esta informação, da onde se dirigir em cada uma das suas localidades, e realmente não fique sem esse atendimento de forma alguma. Denise, quero agradecer a sua entrevista, obrigada, foi um prazer conversar com você e um ótimo trabalho. O prazer foi todo nosso e realmente nós estamos muito animados para efetivar e podermos atingir essa meta que a presidenta nos impõe, e é um compromisso, acho que de todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigada.